estamos praticando a nossa fé nos dias de hoje? Por que eu te pergunto isso? Como nós estamos praticando a nossa fé nos dias de hoje? Hoje em dia, o que está acontecendo? O que mais a gente ouve? Crise política, crise financeira, crise mundial. A gente só ouve falar de crise, de notícias ruins, desemprego alto, muitas coisas ruins acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E o que está acontecendo hoje em dia? Com tudo isso que o mundo está passando, algumas pessoas, ou a fé está aumentando, ou a fé está diminuindo, devido aos problemas que as pessoas passam. Eu pedi para o irmão ler somente o versículo 12, mas eu quero que a igreja acompanhe do versículo 12 até o versículo 22 de Salmo 33. Olha o que a palavra do Senhor Deus diz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o seu poder, com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra do valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Amém? Então vejam, versículo 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos passando por um momento muito complicado no Brasil, um momento de crise. Nós estamos passando por um momento de transição, uma transição de governo que alguns gostam, outros nem tanto. Estamos passando por um momento em que pessoas estão tomando decisões em suas famílias, decisões para saber o que é melhor para nós. No atual momento, o marido pode estar desempregado e a esposa não, ou vice-versa, a esposa desempregada e o marido não. Muitas mudanças acontecendo, e isso pode acarretar em pessoas que a fé aumenta em Jesus. Eu confio no meu Deus. Não é um momento de dificuldade que vai me tirar dos caminhos do Senhor. Não é um momento de dificuldade que vai fazer eu sair dos caminhos que eu acredito, que é o caminho de Cristo, aquele que eu já venho aprendendo, ou aquele que eu divulgo a palavra do Senhor, seja na igreja, seja na minha casa, seja com a minha família. Eu posso sim estar aumentando a minha fé, porque Paulo disse: eis que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Forte como? Forte na palavra. Forte como você levando a palavra para os seus familiares que estão precisando, aqueles que às vezes estão mais fracos que você. Porque sim, estamos passando por um momento difícil, mas quando o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está querendo dizer só: olha, o Brasil, sendo a nação do Senhor, nós somos felizes. Não é somente isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: exerça a tua fé a cada dia. Exerça a tua fé em Cristo, em Deus, todos os dias. Não somente quando as coisas estão indo bem. Não somente quando a tua vida, o teu emprego, a tua família está tudo tranquilo. Porque às vezes, quando está tudo tranquilo, alguma coisa acontece de mal, a fé desaba. E ao contrário também. Ao contrário, esse momento que nós estamos passando, as pessoas às vezes estão com uma fé boa, com uma fé praticamente no alvo, chega a dificuldade,
chega um momento ruim, a minha fé acaba. Ah, será que Jesus não está mais comigo porque veio essa enfermidade? Será que Jesus não está mais comigo porque eu estou sem emprego? Eu não falei nada para o nosso irmão André, mas eu prestei atenção na oração dele. E ele disse o seguinte na oração: nós estamos aqui não só para pedir emprego, não só para pedir referente à enfermidade, nós estamos aqui para buscar salvação. E eu não falei para ele também no versículo principal: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Salmo 33, 12. Isso significa que Deus está aqui. Amém. Isso significa que nós estamos ligados com Deus. Amém. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Por quê? Porque Deus sabe que essa igreja está seguindo no caminho certo. Amém. Deus sabe que nós estamos caminhando para o caminho correto, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Mas para obtermos a salvação em Cristo Jesus, a caminhada precisa ter continuidade. Eu não posso desviar do meu caminho. Não posso de jeito nenhum. Voltando para o verso, voltando para a leitura, veja uma coisa. Versículos 13 e 14. Versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Isso significa que Deus vê tudo. Deus, Ele está olhando tudo, em todo lugar. Versículos 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra do valente. O cavalo não garante vitória. O que isso significa? Que ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Sem Jesus não somos nada. Essa é a verdade. Sem Cristo Jesus não somos nada. Nós temos que ter Jesus do nosso lado, porque senão não vamos conseguir nada sozinhos. Até poderemos ir a um determinado momento, a um determinado local. Mas pode ter determinados locais em que nós não vamos chegar sem Jesus. Versículos 18 e 19 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. 18. Perfeito. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E eu pergunto, e para mim também a pergunta: estamos temendo ao Senhor realmente? O que é temer ao Senhor? É praticar a palavra. É a prática da palavra. Eu temer ao Senhor é eu saber das coisas ruins que estão acontecendo e eu não praticar, das coisas ruins que estão acontecendo e eu não querer participar delas. Eu não querer participar dessas coisas. Os olhos do Senhor são sobre os que o temem. Para o quê? Para guardar, irmãos. Não é uma dificuldade na sua vida que vai te tirar do foco, que é Cristo. Não é uma dificuldade na tua família que às vezes você não esteja passando, ou alguém que você conheça no teu trabalho que pede uma oração para você, que vai te tirar do foco. Muito pelo contrário, você tem que continuar. Tem que continuar caminhando. Por que nós estamos dizendo isso? Por que Deus está dizendo isso para você e para mim? O mundo está aí. A dificuldade chegou. Mas creia. Creia, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Senhor senão por mim. É Cristo dizendo para mim e para você. Não fique com isso na cabeça das dificuldades que vêm. Elas virão. Todo dia nós temos dificuldade. Se alguém levantar a mão dizendo que não tem dificuldade, todos nós temos. Todos nós temos. Mas nós sabemos que com Cristo Jesus e a fé nele, nós iremos vencer. Eu quero passar para os irmãos também. Só o versículo 21 e 22 diz o seguinte: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E o 20 diz: nossa alma espera no Senhor. O nosso auxílio, o nosso escudo é o Senhor. Quantas vezes nós já passamos por momentos de alegria, por momentos de bonança com a nossa família, com a
difícil a gente dizer, Deus, obrigado por esse momento de dificuldade, mas eu sei que com o Senhor eu vou passar. Não é? Senhor, obrigado. Deus, obrigado porque eu sei que em Ti eu confio, em Ti eu aguardo e em Ti eu vou vencer. Amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quando diz nação, são povos, são países. Nós também, a igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E graças a Deus, o Senhor é o nosso Deus. Eu quero que os irmãos, por favor, abram no livro de Atos, capítulo 9. Irmãos e visitantes, por favor, Atos, capítulo 9. No livro de Atos, nós vamos ter duas histórias. Estudando a palavra, para trazer a mensagem aos irmãos, eu quis trazer para os irmãos e para os visitantes duas histórias. Duas histórias que estão, pela coincidência, uma abaixo da outra aqui na Bíblia. Atos, capítulo 9, primeiro versículo 32 a 35. A palavra de Deus diz: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Entrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Veja, irmãos, 8 anos. 8 anos já estava paralítico este homem, Enéas. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Enéas estava 8 anos, ruim da perna, paralítico, de cama. Pedro disse: levanta-te, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo vai te dar a cura. Por que isso? Nós vamos ver já. Versículo 36. Outra história. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Era uma boa mulher. Ela dava esmolas, ela fazia boas obras, era bem conhecida. Aconteceu o quê? Naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, Lida, a cidade, referente a Enéas, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestígios, que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. E o versículo 42 e 43 diz: isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Por quê? No 40, nós vamos ver que diz: Pedro, feito sair todos, como ele orou, voltando-se para o corpo de Tábita, e disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Essas duas histórias, o que têm em comum? A fé. Essas duas histórias têm em comum a fé em Deus, a fé em Cristo. Pela fé, os dois aqui, nós vimos o que Jesus Cristo fez na vida deles. Assim como também Lucas, vou ler para os irmãos Lucas capítulo 7, versículo 9 e 10 diz o seguinte: ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para a casa os que foram enviados,
encontraram curado o servo. Falando o quê? Do centurião Cornélio. Sobre a fé do centurião Cornélio. Agora, irmãos, e a nossa fé? Como nós estamos praticando? Estamos vivendo um momento complicado no nosso país. Estamos vivendo um momento de crise. Alguns estão sendo afetados diretamente, outros nem tanto. E não é por isso que nós vamos deixar de exercitar a nossa fé. Por quê? Enfermidades, doenças, elas virão. Famílias destruídas, vícios, drogas, pode até acontecer com algumas. Casamentos destruídos, separação, ciúmes e outras coisas, algumas pessoas podem até estar passando. A igreja, alguns ministérios se perdendo, falta de vontade de querer aprender a palavra do Senhor, essa para mim é a pior. A pessoa está seguindo o caminho, está ouvindo a palavra do Senhor e desviando o caminho do Senhor. Como nosso irmão falou, nós pedimos sim emprego, pedimos sim saúde, como diz aqui, mas nós estamos principalmente pela nossa salvação. Nós estamos aqui principalmente pela vida eterna. Desemprego pode chegar. Para alguns já até chegou. Mas não é por causa disso que vamos perder a nossa fé em Cristo. Por quê? Porque Deus é capaz de mudar toda essa história. Amém. Deus é capaz de mudar a minha vida e a tua. Deus é capaz daquilo que está ruim se tornar bom. Aqui na Igreja de Cristo, nós não temos esse costume de dizer: venham para cá que tudo vai se resolver. Venham para cá que a sua vida vai ser uma maravilha. Não. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente prega a verdade. Aqui a gente prega aquilo que Jesus deixou, que é a salvação. E os caminhos para a salvação. Ah, venha para cá porque você vai ser próspero, você vai ter 100 vezes mais do que você tem hoje, o teu emprego vai ser melhor. Não, não tem nada disso. Cristo prometeu a salvação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são as outras coisas? Sim, emprego. Sim, melhorar o teu casamento. Sim, a tua família. Sim, a saúde vai restaurar. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E para aquele que não conhece ainda a palavra do Senhor, que ainda não foi batizado, em João, pedi para os irmãos abrirem, João, capítulo 14, no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vejam aqui, isso é para você que ainda não se converteu. Isso é para você que ainda não está seguindo os caminhos do Senhor Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao Deus, senão por mim. Não tem José, não tem Maria, não tem João, não tem Fábio, não tem Cavalcante. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus, senão por Jesus. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. Portanto, meus irmãos, para concluir, que você não largue a sua fé, por mais dificuldade que tenha, por mais dificuldade que você passe no teu trabalho
a te ensinar, nós estaremos dispostos sim a te dar todo o auxílio para que você possa aprender e seguir os caminhos do Senhor. Se você que ainda não é convertido, se você ainda não segue ao Senhor Jesus e tem a vontade nesta manhã, por esta mensagem que Jesus passou para nós, de seguir os caminhos do Senhor, nós vamos cantar um hino. Você poderá vir à frente enquanto nós ficamos de pé e cantamos. E que Deus abençoe a todos. Amém.